hoje nós vamos bater uma radiografia de nós mesmos. Pensar em nós, porque quando eu era universitário, eu ouvi de um grande psicanalista, o Zacarias Eduardo Carbone, uma coisa que me marcou muito. Ele falou assim: o médico usa o bisturi, o médico usa o estetoscópio, o médico usa ferramentas. E o psicólogo usa quem? A ele mesmo. A grande ferramenta do psicólogo é o seu próprio coração, é a sua própria existência. E aí nós vamos hoje pensar, refletir sobre a figura, a pessoa do psicólogo. Amanhã nós vamos pensar sobre o cliente-paciente, quem é o nosso cliente, quem é o nosso paciente e que contribuição nós podemos dar para ele. E na quarta-feira nós vamos pensar sobre a técnica. Eu vou pensar um aspecto relevante da técnica, já que existem tantos que são tão relevantes, para a gente refletir aqui. Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Como eu já falei, a aula estará gravada e disponível, o minicurso estará gravado e disponível em breve no site da Uniaberta, que é uniaberta.com.br, que eu estou inaugurando aqui hoje, com alguns cursos e também com esta aula magna e com este minicurso. Seja bem-vindo. Então, vamos começar a aula. Hoje nós vamos pensar no alinhamento de crenças, não é? Das crenças e dos valores, das teorias e das técnicas do psicólogo com ele mesmo e com o seu trabalho e com a sua clientela. Então, nós vamos começar pelo psicólogo, não é? E eu escolhi como instrumento de trabalho o método de gestão de negócios. Nós vamos trabalhar com gestão de negócios. É possível que algumas universidades já tenham inserido gestão de negócios na carreira do psicólogo, mas eu estou na universidade há 40 anos, só no Mackenzie há 26, e eu nunca vi isso. Na verdade, os profissionais de saúde, sejam médicos, sejam psicólogos, sejam dentistas, sejam farmacêuticos, sejam psicanalistas, eles aprendem tudo sobre o comportamento e sobre a mente humana. E eu queria dizer que tudo que você faz está muito bem feito, tudo que você tentou está muito bem feito. Eu não estou aqui para criticá-lo, pelo contrário, eu acho que o que você vem fazendo, o que você vem aprendendo, tudo que você sabe até aqui vai servir de ferramenta e de instrumento para prosseguirmos. Mas eu vou apresentar algumas coisas novas, porque essa é a proposta do curso. O Canvas você vai encontrar hoje na internet, no YouTube tem excelentes aulas sobre o Canvas, que é uma ferramenta de construção da startup, né? Além de toda essa bagagem teórica que eu falei para vocês, eu criei a Faculdade de Psicologia do Instituto de Reabilitação do Rio de Janeiro, né? O IBMR, Instituto Brasileiro de Reabilitação. Eu criei a Faculdade de Psicologia ali no início da década de 90 e criei também a Clínica de Psicologia Aplicada. Criei alguns cursos superiores do Mackenzie, o de Filosofia, por exemplo, estava também na fundação da no início da Faculdade de Psicologia do Mackenzie, e criei alguns cursos de mestrado e doutorado. Então, eu fui diretor e coordenador dentro do Mackenzie durante 12 anos. Então, eu trago também uma experiência de negócios, uma experiência de gestão, que, inclusive, o Mackenzie me ajudou a formar, ajudou-me a me formar nesta área. Então, o Canvas está aí, é uma ferramenta de criação da startup. Eu usei o Canvas com a minha equipe para criar a Universidade Aberta do Autoconhecimento e utilizo o Canvas no meu consultório, e é para o consultório que nós vamos migrar, é para o seu dia a dia de psicólogos que nós vamos migrar e refletir sobre o Canvas. Então, o Canvas tem algumas perguntas, não é? E eu vou escolher algumas para responder, porque se trata de um mini curso. Então, a primeira pergunta é como fazer, não é? Esta é a primeira pergunta. Como fazer, não é? Que teorias utilizar, que técnicas utilizar, que instrumentos utilizar para
dinamizar o meu trabalho, atender bem e produzir os resultados esperados pelos pacientes, porque os pacientes esperam resultados, especialmente hoje. Hoje nós vivemos uma escassez, é um tempo de escassez. Então, escassez de recursos, escassez de dinheiro, especialmente escassez de tempo, porque o tempo é considerado hoje a commodity mais cara da humanidade, não é? E eu considero a mais preciosa, muito mais preciosa do que o ouro, porque o tempo passou, você não recupera mais. Mas eu não vou me deter no como, né? O como você pode pensar em que parcerias você pode fazer, e aí eu gostaria de sugerir, por exemplo, a você, psicólogo, que faça parceria com um bom psiquiatra, um bom neurologista, um bom médico clínico geral, um bom ginecologista, um bom andrologista, urologista, um bom neurologista. Nossa, é muita gente, não é? Por que essas parcerias? Vamos lá, por que fazer parceria com esses médicos? Eu atendi um jovem recentemente, 17 anos de idade, isso tem uns 10 anos atrás. Eu não vou contar aqui nenhum caso que não tenha menos de 10 anos. Então, há 10 anos atrás, ele me procurou e falou assim: olha, eu não tenho ereção. Não tenho ereção, tenho 17 anos e não tenho ereção. Eu falei, você tem alguma preferência ou alguma escolha de gênero? Ele falou, não. Eu me considero hétero, mas não tenho ereção, e isso me causa um grande sofrimento, um grande tormento, enfim. Eu podia, como todo analista freudiano, junguiano, enfim, levantar que ele tinha um problema de baixa autoestima, que tinha um desejo secreto pela mãe, sei lá, essas coisas que a gente sabe, né? Mas, de repente, eu falei para ele, você já passou no andrologista, no urologista, para medir os hormônios todos e falou, não. Eu falei, então, eu quero que você passe. E encaminhei para o meu parceiro nessa área, é o Dr. Luiz Fernandes, da Sociedade Brasileira de Andrologia aqui em São Paulo, e ele foi feito um diagnóstico de que ele produzia pouca testosterona. Ele passou a repor os hormônios e, em menos de um mês, o rapaz estava cheio de vida, cheio de... Enfim, e a namorada dele sorrindo igual ele, né? Então, eu poderia ter ficado 10 anos lá fazendo análise comigo e não ia despertar o morto, o defunto nunca, porque ele ia ficar naquela situação terrível. Não é que eu não quero para ninguém. Então, vamos lá. Então, faça parcerias. Faça parcerias também. Por exemplo, a primeira parceria que eu fiz na Universidade Aberta do Autoconhecimento foi com o Sindicato de Professores e Funcionários da USP. Nós já trouxemos aí para a universidade 6.500 pessoas que vieram como parceiro. E estou estudando agora a parceria com algumas grandes universidades. Então, faça parceria. Comece por parceiros médicos, por parceiros que vão ajudá-lo no diagnóstico. Porque no nosso trabalho, para a gente, aí para a gente prestar um bom trabalho para o nosso paciente, para o nosso cliente, nós temos que primeiro descartar. Olha que interessante. A nossa hipótese de analista, de psicoterapeutas, ela é sempre psicológica, certo? Pois o primeiro trabalho que eu faço é de descartar a hipótese psicológica. Você sabe que um cientista, eu sou um cientista, sou um pesquisador, tenho 34 livros publicados, 48 artigos científicos, enfim, eu tenho grupos de pesquisa há 20 anos no CNPq, tem alguns alunos aqui que foram meus alunos, meus orientandos, sabem disso. Sejam muito bem-vindos aqui, como o Júlio, como a Rafaela, a Verônica e outros que estão nos ouvindo aqui. Enfim, sejam muito bem-vindos. Mas eu não começo afirmando a hipótese psicológica, eu começo negando a hipótese psicológica. E como é que eu vou negar a hipótese psicológica? Eu não descarto a hipótese clínica. Eu nego a hipótese psicológica, mas não descarto a clínica. Então, por onde é que eu começo? Eu começo por exames médicos, não é? Você pode fazer algum exame médico. Se não pode, não tem problema nenhum. Mas isso faz uma diferença até como quem não pode, né? Eu atendo voluntariamente também. Já atendi voluntariamente 8 anos entre os índios, 8 anos entre os quilombolas e durante muito tempo na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E aí, lá como voluntário, de graça, alguém chega, um rapaz, ele era motorista de empilhadeira e ele tinha sofrido um derrame cerebral há 5 anos e tinha sido colocado como
absolutamente incapaz pelo INSS, estava encostado e tal. Você sabe que existe a neuroplasticidade, não é? E aí eu falei para ele, você fez o último exame quando? Ele falou, eu fiz há 4 anos, mas o neurologista falou que meu quadro é irreversível. Eu falei, não existe mais nada irreversível na mente humana. O cérebro, os neurônios também podem gerar novas sinapses, novos caminhos, então quero que você passe por um neurologista, ele não podia pagar, aquela comunidade arranjou um neurologista para ele e, pasme, tinha construído uma nova sinapse. E ele voltou a trabalhar 6 meses depois de apoio terapêutico. Então, faça parcerias, não é? Qual é a sua atividade principal? Isso a gente vai falar depois, mas eu vou me deter mesmo é na sua proposta de valor, não é? É aqui que eu vou me deter. A aula de hoje vai ser só sobre a proposta de valor. E amanhã será o para quem, para os relacionamentos com os clientes. E depois nós vamos pensar também, hoje, também sobre dinheiro, enfim, tá bom? Qual a sua proposta de valor na psicologia? Qual é a sua diferença? Bom, você que já está na carreira, o que você acha que pode oferecer, que pode ser importante para o seu paciente, para o seu cliente? O que você acha que faz diferença no seu trabalho para quem o procura? E para você que está começando, como é que você espera construir a sua proposta de valor? O que você espera de você mesmo como terapeuta para oferecer dentro de breve tempo, porque nós estamos aqui com pressa para preparar todo mundo. Nós vivemos o boom da psicologia. Por que eu criei a Universidade Aberta do Autoconhecimento? Eu sempre vivi na universidade, eu não sei mais. Eu entrei como estudante e voltei no ano seguinte como professor, estou há 40 anos. Eu estive com alguns dos grandes autores, donos e mentores do Vale do Silício, há 3 anos atrás, em 2019, e, curiosamente, dentro das 10 profissões e das 10 habilidades mais importantes para o Vale do Silício, isso antes da pandemia, tanto que eu comecei a construir a Universidade Aberta, tem 4 anos, só hoje é que ela está sendo inaugurada aqui. Eu ouvi deles que a psicologia é uma das mais importantes carreiras dos próximos 10 anos. Com a pandemia, nós temos hoje um boom da psicologia. Eu estava conversando com a minha filha ontem sobre esta aula e falando para ela, mas eu queria contribuir para que os psicólogos e estudantes que estão no meu curso, eles alavanquem a carreira. Ela falou, pai, todos os meus amigos e amigas alavancaram a carreira agora na pandemia. Na pandemia, os transtornos mentais, que eram em torno de 15%, cresceram assustadoramente para 33%. E eu penso que depois da vacinação de todos, no Brasil esse número é muito maior, porque nós temos, só de famílias enlutadas, nós temos hoje cerca de 650 mil famílias enlutadas. Cada família enlutada pode depois desenvolver algum tipo de transtorno, que é normal. E a minha proposta é para capacitá-lo, não só essa proposta, mas toda a proposta da Universidade Aberta é para capacitar psicólogos para atuarem com excelência no mercado de trabalho e ganharem justamente, dignamente. Então, não tem mágica, nós vamos trabalhar duro para isso. Não estou prometendo aqui que vocês vão ficar ricos depois do curso, porque isso aqui não é autoajuda. Autoajuda é uma coisa, isso aqui não é autoajuda, isso aqui é trabalho duro, é ciência mesmo. Então, qual é a sua proposta de valor, não é? Eu peguei essa imagem do Michelangelo, porque essa imagem reproduz aquela proposta de valor fundante do mundo ocidental, não é? Que é a ideia de relacionamento, a ideia de contato e também a ideia de imagem, de semelhança, de transformação, de criação. E aí, eu cunhei essa frase. Na verdade, eu melhorei essa frase porque ela já foi usada de uma forma interessante pelo Carlos Castaneda, né? Se ao andar por um caminho, nele pulsar um coração, esse é o caminho, andai nele. E eu escrevi, e leve outros com você. Então, a primeira pergunta é: aquilo que você faz na psicologia
te emociona, bate o teu coração? Porque, bem, eu estou aqui nesta manhã, segunda-feira, com 65 anos, vibrando por vocês estarem aqui comigo, porque eu vou falar de psicologia. Se não fosse isso, talvez eu estivesse lá, né, lembrando da minha infância, dos amigos, enfim, e ver minha irmã sorridente aqui. A minha irmã é a versão feminina de mim mesmo. E aí, brilhante, inteligente, dedicada, focada, uma grande educadora. Te amo, querida. Então, vamos lá. Se eu andar por um caminho, nele pulsar um coração, esse é o caminho, andar nele. E leve outros com você. A teoria que você utiliza faz o teu coração pulsar? As técnicas que você manipula faz o teu coração pulsar? Teus pacientes te emocionam ou não? Ou você ainda não se emociona com eles, não é? E aí eu coloquei aqui porque eu acho que o coração é simbólico, né? Você pode falar no self, pode falar, enfim, no que quiser, mas é preciso ter emoção para trabalhar a vida inteira e continuar apaixonado pela profissão. A minha proposta é que a psicologia que você escolheu como profissão se transforme numa missão e, quando chegar à minha idade, se transforme num legado. Para eu não é mais uma profissão, é um legado. Isso aqui eu não estou fazendo para ganhar dinheiro, eu estou fazendo como legado da minha profissão para vocês, de tudo aquilo que a psicologia me trouxe. E a primeira pergunta aqui, que não quer calar, e esses slides estarão disponíveis no grupo de WhatsApp, tá bom? Você já validou a psicologia em sua própria vida? Como e em que situação? Essa é a pergunta que não quer calar. Você já validou a psicologia? Eu fiz uma formação dura, longa. A primeira formação que eu fiz foi em psicanálise. Depois eu fiz 4 anos de análise, 2,5 de supervisão com analista, psicanalista freudiano, muito importante e conhecido no Rio, na época, Zacarias Eduardo Carbone, e depois com a doutora Vera Borges, outra grande psicanalista. Eu fiz a análise com Zacarias e a supervisão com a Vera Borges. Por que eu tenho que validar a psicologia na minha vida? A psicologia é fascinante, mas não é teoria. O aluno da psicologia tem que participar de todas as vivências da psicologia para experimentar. Vamos lá. Na minha primeira análise, eu tinha muitas coisas para tratar na análise, porque eu fiquei órfão de pai e mãe, entre 7 e 12 anos de idade, e meu pai e minha mãe foram assassinados, e eu perdi 3 irmãs nesse período. Então, eu era um laboratório da psicologia, porque eu tinha grandes traumas, grandes sofrimentos para resolver. E eu procurei exatamente um psicanalista porque o meu trauma, o meu sofrimento estava relacionado com os pais. Bom, e vocês não imaginam como aqueles 4 anos de análise transformaram a minha existência. Ressignificaram minhas perdas, meu luto, minha dor, meu sofrimento. Então, quando alguém me procura e diz assim, olha, eu perdi alguém, vamos supor que alguém agora na pandemia me procure e diga que perdeu alguém. Eu sei que a psicologia pode ajudá-lo porque a psicologia pode me ajudou, porque a psicologia me ajudou. Bom, mas eu ainda não validei ainda a psicologia. Valide, você não precisa validar passando por uma dor. Não quero que você passe por trauma nenhum, nem perca pai, nem mãe, nem irmãos, ninguém. Mas eu gostaria que você validasse. Por exemplo, você pode validar, não tem dor nenhuma, não tem sofrimento nenhum, não tem angústia nenhuma. Para eu já está no céu. Porque para eu para eu pessoalmente, a vida é marcada pela angústia, pela dor e pelo sofrimento. É a minha forma de ver. Mas se você não tem nenhuma dessas questões para resolver, por exemplo, você pode validar a psicologia pelo autoconhecimento. Como o autoconhecimento pode transformar a tua vida, transformar a tua carreira, transformar aquilo que você é. Eu vou só dar aqui uma dica para você. Há um teste famoso na psicologia, a janela de O'Hare, não é? A janela de O'Hare é um teste famoso, e a janela de O'Hare demonstra que, para a pessoa que já se conhece bastante, pelo menos 40% de si mesmo é cego para ela. Então, se eu já me conheço bastante, eu desconheço 40% de si mesmo. Então, usando aqui a metáfora do ponto cego do carro, não é? Você que dirige sabe que no espelho retrovisor tem um ponto cego.
esse ponto cego em nós, naturalmente, é de 40%. Valide, pelo menos, como autoconhecimento. Mas, se você já validou, como validou? Que teoria usou? Que técnica usou? Que profissional utilizou? E em que situação? Não é? Depois, eu fiz mais 8 anos de análise, ao todo eu já fiz 12 anos de análise, e na segunda etapa, eu fui fazer análise, primeiro, para resolver alguns sintomas que eu tinha desenvolvido em outra fase da vida, e depois para poder conhecer a mim mesmo, para não projetar meus desejos e minhas vontades e minhas neuroses nos meus pacientes e nos meus orientandos e nos meus supervisandos e nas pessoas que eu amo, que vivem comigo. E eu fiquei 8 anos. Então, depois, eu pude validar, não é? Eu hoje, validar. Eu tenho obras aqui recentes, tanto da psicanálise quanto da psicologia junguiana, não é? Que mostram que, se você está dentro de um transtorno mental, por exemplo, você sofre alterações neuropsicológicas. Dentro da ansiedade e do pânico, a amígdala cresce de tamanho, o eixo HPA se altera, a produção de cortisol se altera. E aí, quando você faz 2 anos de psicoterapia bem-sucedida, os índices de cortisol voltam ao normal, o tamanho da amígdala volta ao normal e aquele eixo HPA, hipotálamo, hipófise adrenal, volta ao normal. Validar. Quando eu leio isso, eu fico assim, em êxtase, porque valida a minha profissão, valida a sua profissão. Nossa profissão é séria, tem uma contribuição séria da sociedade. Qual a sua proposta de valor na psicologia? Essa é a pergunta de hoje. E aí eu queria falar aqui que talvez, na sua história de vida, os seus grandes problemas seja exatamente a sua fonte de transformação, não é? Os gregos usavam um termo chamado fármacos. Para os gregos, quem usou muito o termo fármacos foi Hipócrates. Para Hipócrates, no veneno está o antídoto, que este é o princípio da vacina. A vacina usa o próprio vírus para nos imunizar. Então, a sua experiência de vida, especialmente as suas dificuldades pessoais, podem ser a fonte de transformação da sua existência e da existência dos seus pacientes. O Jung não teve, nem Freud teve problema para não só lidar com isso, mas dispor isso, não é? Quem já leu obras ou viu o filme Freud Além da Alma, pôde ver ou já leu a biografia de Freud no Peter Gay, por exemplo, do Peter Gay ou de outros, já pode ver que Freud mesmo tinha grandes conflitos, grandes dramas, grandes problemas. Mas Jung, ele foi publicado recentemente o Livro Vermelho e agora foi publicado ano passado os livros negros do Jung, e o Livro Vermelho e o Livro Negro do Jung é o livro do surto do Jung. E ele não teve problema de expor, não só como ele teve lá suas dificuldades, suas crises, até seus surtos, mas como ele se utilizou da psicologia para superar tudo isso. E aí, se você tem um grande drama, não é? Se você tem um medo, não é? Um armário, não é? Alguma coisa que lhe apavora e que lhe impede uma repressão, isso pode ser o começo. Você pode partir do seu desafio pessoal de desatar esse nó para que, quando você for apresentar ou se colocar diante de alguém, você sabe exatamente daquilo que ele está falando. Porque a dor é comum, não é? O sofrimento é comum, o conflito é comum. A ansiedade é comum, o medo é comum, são experiências humanas. Eu coloquei aqui um dos arquétipos do curador ferido, mas vocês podem procurar outros, não é? Não tem problema nenhum. Você já se utilizou da psicologia para resolver um problema prático da sua vida? Veja bem, as pessoas hoje que vêm para a clínica, elas têm pressa. Dinheiro curto, tempo escasso. Eu atendo executivos com síndrome do pânico. Já tem uns 10 anos que eu atendo executivos com síndrome do pânico. Eles sentam e dizem, doutor, eu não posso ficar 5 anos fazendo análise.
Ou eu resolvo isso em 3 meses ou 6 meses, ou eu perco a minha carreira e não volto mais. Não é? Esse é o ponto. A gente tem que considerar que as pessoas elas precisam de soluções para a sua existência. E inteligência, na verdade, cunharam muitos termos para inteligência, mas inteligência é a capacidade de resolver problemas, não é outra coisa. E você, como terapeuta, tem que estar disponível para ajudar o seu paciente a encontrar a sua própria solução para o seu problema. Mas você não pode se furtar disso. Às vezes o paciente coloca um grande problema para o terapeuta fica mudo com cara de paisagem. Né? Ou então o paciente está lá chorando porque perdeu o amor da sua vida, seja lá que amor seja, e o psicólogo fala, está doendo, né? Nossa, não faça essa pergunta. Está doendo. Ele sabe que está doendo. Você também sabe que está doendo, né? Você devia pensar em outra pergunta para fazer. Quais problemas pessoais, relacionais, educacionais você já resolveu com a psicologia? E aí eu quero que aí no seu exercício pessoal cite pelo menos 3 depois. Faça uma reflexão. Como a psicologia me ajudou desde a universidade até hoje? Porque como eu posso indicar ao outro um caminho pelo qual eu nunca andei? Como eu posso indicar ao outro um percurso que eu nunca fiz? Mas se eu estou começando, isso não é problema. Nós vamos ver daqui a pouco o poder do ainda, tá bom? Quais problemas pretende resolver? Esse aqui é outro ponto interessante. A gente é formado dentro de uma faculdade, uma universidade generalista, psicologia é fascinante, é um mundo de coisas, e a gente sai dali com a pretensão de resolver todos os problemas. Quando eu me formei, eu atendia todos os tipos de problemas e todos os perfis de paciente, porque eu tinha uma postura de aprender. E o melhor laboratório é o seu consultório. Então, eu não fazia seleção. Mas depois de 2 anos, eu fui muito feliz e muito... Meu consultório ele progrediu rápido, então, em 2 anos de consultório, eu já ganhava 20 salários mínimos. Então, eu podia selecionar pacientes, escolher pacientes. E aí eu fui escolher os pacientes a partir do quê? De quanto eles podiam me pagar? Não, porque até hoje eu atendo alguns pacientes de forma social. Não. Eu fui atender a partir daquilo que eu havia aprendido e que eu havia desenvolvido como referencial e técnica, quem eu podia realmente ajudar, para quem eu podia contribuir. E eu terminei refinando muito a minha clínica. Hoje eu atendo deprimidos, eu tenho 3 livros sobre depressão, tenho 3 artigos científicos sobre depressão, atendo muitos deprimidos, atendo pessoas com síndrome do pânico e muitos problemas relacionais, de relações humanas. Né? São meus pacientes médicos e médicas, que eles constroem uma carreira muito rápido e aos 30, 32 anos, um médico e uma médica já estão fazendo e acontecendo e ganham muito bem, na faixa de R$ 30.000 por mês, e se descobrem sozinhos. E essa é a minha clínica hoje. Né? E agora, de uns 5 anos para cá, tem aparecido alguns executivos migrando de carreira, né? Ou então entediados, porque ganham muito bem, vivem muito bem. E aí também dinheiro também entedia, curiosamente, não é? Mas eu prefiro ficar entediado com dinheiro. Se ainda não tem um problema para resolver com a psicologia como instrumento de trabalho, pensando, aqui eu vou corrigir porque eu fiz isso nas pressas, tá? Peço desculpas aí pelos erros, são meus, foi eu mesmo que escrevi. Eu não sou bom com PPT. Quais problemas pretende resolver no futuro? Aqui para os estudantes. Quais problemas você pretende resolver na sua vida e contribuir para que o seu paciente resolva os problemas dele? Psicologia é muita coisa. Escolha uma área, escolha alguma coisa, se dedique, estude e se torne um expert nisso. Você sabe que os estudos da Universidade de Harvard demonstram que se você fizer a mesma coisa durante 10 anos, seja você uma pessoa de inteligência mediana, você se torna um super especialista
naquilo que escolheu. Então, escolha hoje alguns temas. Eu escolhi depressão, ansiedade, pânico e relações humanas. E eu acho que eu fui muito feliz nisso. E hoje eu estudo isso dentro da neurociência, dentro do Jung. Eu depois fiz a minha formação com Jung, eu tive o privilégio de estudar com Nise da Silveira. Ela tinha um grupo de estudo às 11 horas no Hospital do Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, no Museu das Imagens do Inconsciente. Jamais diga o Museu do Inconsciente, porque não é. E eu participei do grupo dela e ali eu aprendi a estudar Jung, mas há 20 anos atrás eu venho dialogando com Jung e neurociência. Bom, alinhando crenças e valores com a prática e a experiência. Aí nós vamos trabalhar algumas questões. Por quê? Quando eu fiz o meu primeiro doutorado em ciência da religião, eu estudava com o Antônio Gouveia de Mendonça, que é o criador da ciência da religião no Brasil, a influência das crenças nos comportamentos humanos. E naquela época, com 42 anos de idade, eu cheguei à conclusão que a mente humana ela é constituída em sua metade. Naquela época eu achava que 50% da mente era crença. E aí eu fiz um grupo de pesquisa validado no CNPq. Esse grupo gerou 80 TCCs, na época uns 20 mestrados, ainda não tinha contribuído com ninguém no doutorado, e uns 10 livros sobre a influência das crenças no meio de produção, a influência das crenças na sexualidade, a influência das crenças na aprendizagem, a influência das crenças na saúde. Eu produzi muitos livros sobre isso, enfim. Bom, você é aquilo que você acredita, seja em termos de herança cultural, né? Eu tenho que dizer, olha, eu sou analista junguiano, neurocientista, psicólogo por amor, né? Mas eu também sou protestante. Eu fui criado no catolicismo, mas na minha adolescência eu abracei o protestantismo. Eu sou protestante, sou cearense. Quando eu falo sou protestante e sou cearense, eu estou falando de um sistema de crenças que eu carrego comigo, que determina aquilo que eu sou. E depois que eu fui estudar o trauma transgeracional com Denise Ramos da PUC, estudei Jung e neurociência, aí eu cheguei à conclusão que não só a primeira metade da mente era crença, mas a outra metade também. Por quê? Os valores são transmitidos dentro de uma família pelos cuidadores com muita emoção. As histórias, os mitos, os ritos, as fábulas nos constituem. E quando nós vamos trabalhar com nossos pacientes, nós temos que trabalhar os valores e as crenças desses pacientes também. Na análise, até Deus é motivo de análise. Eu digo isso para meus pacientes. Quando atendo algum religioso, hoje quase nenhum mais me procura, mas quando eu atendo, eu digo para ele: você está disposto a reavaliar também suas crenças religiosas, porque elas são motivos de análise. Mas como eu vou trabalhar as crenças de alguém se eu ainda não alinhei as minhas, não é? E nós vivemos num mundo onde não existe mais nenhum alinhamento, não é? É tudo confuso. É tudo confuso. Uma coisa é crença, outra é ideologia, outra é ética e outra é a postura profissional. Veja bem, eu parto do seguinte princípio: a escolha da teoria, que é o mapa que eu vou usar na minha profissão, ela não é aleatória. Eu penso que a escolha da teoria ela é determinada pela estrutura da minha mente. Eu me descobri idealista, eu sou um idealista neoplatônico, neo-agostiniano, neo-hegeliano, neo-junguiano. Eu sou idealista. Eu fiz formação em Freud, fiz residência, mas eu não poderia ser freudiano porque eu não sou materialista. Freud é um gênio, a psicanálise é extraordinária. Você, psicanalista, está de parabéns. Mas eu não posso escolher algo que esteja em desacordo com a forma como eu compreendo o mundo. Então, a teoria psicológica ela tem que ser como um óculos para a minha cosmovisão. Eu tenho uma cosmovisão que é o meu sistema de valores e crenças, que envolve, inclusive, as crenças religiosas, mas não só. Aquelas que vêm do berço da minha tribo de origem, da minha família de origem, né? E aí eu pego uma teoria como um óculos. Se esse óculos não se ajustar no meu rosto e nos meus olhos e não ampliar a minha visão do mundo, ela não serve para nada.
E vocês sabem que que teoria é relativa. Teoria não é a expressão da verdade. Teoria é apenas uma forma racional e relevante de expressar um determinado paradigma, um determinado objeto. Então, vamos realinhar crenças e valores. Quais valores sublimes sobre a pessoa humana norteiam a tua prática psicoterapêutica? Essa é a primeira pergunta. Quem é a pessoa humana para você? As suas crenças e valores como psicólogo são mais importantes do que a pessoa que você atende? Suas crenças religiosas são mais importantes do que a pessoa que você atende? Suas crenças filosóficas são mais importantes do que a pessoa que você atende? Suas crenças políticas são mais importantes do que a pessoa que você atende? Suas crenças científicas são mais importantes do que a pessoa que você atende? Não pode ser. A pessoa que você atende tem que ser mais importante do que todo o sistema de crenças e valores que você carrega. Na verdade, quem ensinou isso foi o fundador do cristianismo. Ele diz lá, a lei foi feita por causa do homem ou o homem foi feito por causa da lei? A lei foi feita por causa do homem. Então, não foi o contrário. A teoria está a serviço do homem. A ética também, todo também. Então, para nós, a pessoa humana ela é sublime. O nosso valor maior é o respeito absoluto à dignidade da pessoa humana, da forma como ela se apresenta. E isso é fascinante, porque nós somos treinados a olhar, né, com o olho mais profundo da mente, do cérebro. Nós temos que olhar para o outro e encontrar nele aquilo que ele é, sem as mazelas, sem os traumas, sem os sofrimentos, sem os sintomas, e ver o que aquela pessoa tem de possibilidade, de potencialidade, de capacidade. Eu lembro que eu atendi um homem, e esse homem ele era conhecido, né? Sim, era conhecido por ser o tio Sam, lá ali do Largo do Machado. Ele tinha um curso de inglês e ele se vestia de tio Sam e ele falava como tio Sam. E ele me procurou para fazer terapia e ele sentou na minha frente e falou: eu sou o tio Sam. Ele era famoso, inclusive, na mídia. E eu olhei para ele e fiquei tentando olhar para quem estava atrás daquela persona, daquela roupagem, daquele personagem. E foi um trabalho maravilhoso, porque ele se apresentava como americano, falava como americano, e ele era português, da Ilha da Madeira. Imagina, 5 anos depois, essa pessoa se transformou nele mesmo, não é? Porque eu fui capaz de olhar para ele, não para a imagem que ele trouxe para mim. E aí nós vamos pensar em nossos valores em 3 dimensões: missão, visão e valores, não é? É claro que os valores meus valores mais sublimes têm que estar alinhado com o meu sistema de crenças e com a minha teoria e com a minha compreensão da pessoa humana. Eu já dei aqui qual é a minha compreensão da pessoa humana. Então, qual é a minha missão na psicologia? Qual é a minha visão? Quais são os meus valores? Quando nós escolhemos a psicologia na juventude, a psicologia realmente é a nossa profissão. Mas ela é tão fascinante, tão sublime, que depois nós descobrimos que ela não é só uma profissão, ela é missão, não é? Ela também é missão. Qual a sua missão na psicologia? Essa é a minha missão. Ser referência nacional na formação, treinamento e desenvolvimento do autoconhecimento e das habilidades emocionais da carreira profissional do ser humano. Essa é a minha. É a minha missão. Isso eu escrevi tem mais de 20 anos. Norteia a minha vida. Eu quero ser uma referência na psicologia. Não sei se já sou, mas eu quero ser. Eu vou morrer tentando, né? Como eu falei, se você se dedicar à psicologia, a uma área da psicologia por 10 anos, você vai se tornar uma referência na psicologia. Você quer ser uma referência na psicologia? Já pensou nisso? No seu lugar, na sua comunidade, onde você atua, no seu ambiente de trabalho? Eu moro aqui a 1.000 metros da Paulista, mas isso não importa.
Eu já morei numa favela também. Já trabalhei numa favela também como voluntário, como estudante. Já estive entre os índios, entre os quilombolas. Não importa, você pode ser uma referência onde você estiver, não é? Qual a tua visão na psicologia? Qual o teu objetivo? Colocando assim de uma forma mais prática. O meu objetivo, ele é bem... tudo em mim é top, o ego também. Né? Meu ego é imenso. Então, vocês já perceberam aqui pela minha fala que o meu ego é imenso. Né? E eu tenho 2 netos, aí eu falei assim para os 2 netos, seu ego é muito grande. Aí o mais velho falou, vovô, ele não é muito grande, ele é do tamanho do seu. É imenso. Então, meu objetivo é contribuir para mudar o modo como você pensa, a fim de mudar a forma como você se sente, para transformar teus sonhos em atitudes, ação e realidade. Nós trabalhamos com sonhos, com fantasias. É claro que eu não vou dizer isso para o paciente, eu não vou prometer nada para ele, né? Isso é o que norteia a minha vida. Não vou vender isso para ninguém. Eu estou trazendo para vocês que são profissionais, são capazes de autocrítica, então vocês já vão dizer assim, nossa, o doutor Márcio tem um ego imenso mesmo. E eu já me adiantei a você e falei, tem o mesmo. Eu sei que tem. Então, meu objetivo é contribuir para mudar a forma como a pessoa se vê no mundo, a fim de mudar as atitudes dela a partir daquilo que ela vai mudar. É claro que eu só vou contribuir com a minha ação, eu não vou ter uma ação objetiva, proativa, porque eu não sou conselheiro, eu sou analista, mas eu estou ali com o objetivo de contribuir para mudar alguma coisa. Qual a tua proposta de valor? A minha é tratar o cliente como esperamos ser tratados, com qualidade, competência, dignidade e respeito. Aqui tem atrás uma regra de ouro dos negócios, citada em todas as grandes obras, que também é uma regra do fundador do cristianismo. Fazei aos homens aquilo que quereis que os homens vos façam. Fazei aos homens aquilo que quereis que os homens vos façam. Então, a minha proposta de valor é tratar o meu paciente, o meu cliente, como eu gostaria. Eu falo cliente porque eu tenho hoje empresas como clientes também. Como eu gostaria de ser tratado. Nem mais, nem menos. Como eu tenho uma autoestima muito elevada, modéstia à parte, os 12 anos de análise ampliaram a minha autoestima, que já era grande, então eu tenho uma visão justa de mim mesmo, e espero ser tratado com justiça e espero tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado, com dignidade, respeito e justiça. E agora, eu vou passar aqui um vídeo para vocês de 3 minutos. Permaneçam aí, e aí nós vamos entrar na parte prática da nossa aula, que é como trazer isso para o consultório, tá bom? Como realinhar crenças e valores dentro da prática psicoterapêutica no consultório.
Professor, desculpa interromper, a gente não está conseguindo escutar. Eu percebi isso aqui, então fica a indicação do vídeo para vocês. Tá bom, obrigada. É o poder do ainda. O poder do ainda fica. Eu peço desculpas. Nós tivemos um problema técnico aqui. Tá, obrigado. Vamos retomar a aula, mas fica a indicação do vídeo. Oi. Bem, nós estamos de volta aqui. Eu peço desculpas para vocês, porque o vídeo não rodou direito. Nós estamos ainda aprendendo aqui, a equipe está aprendendo também, então fica meu pedido de desculpa para vocês, não é? Mas veja bem, o poder. Esta psicóloga é uma psicóloga educacional, está aí a indicação do vídeo no chat. Eu queria que vocês assistissem esse vídeo para amanhã. Ela fala do poder do ainda, not yet, né? The power of not yet. The power of not yet. O poder do ainda. O poder do ainda é muito importante você parar para pensar, bom, mas algumas coisas que o Dr. Maspury falou, eu ainda não experimentei. Eu ainda não experimentei a dor, o sofrimento, o trauma. Isso é muito bom, isso não é ruim. Algumas coisas que ele falou, eu ainda não tenho um sistema de parcerias. Isso também não é ruim. Sabe, quando você não fez as escolhas ainda, você está na melhor posição de um ser humano porque você ainda tem todas as possibilidades na sua frente. É disso que o vídeo vai falar. Nós somos nós estamos numa cultura em que nós valorizamos sempre o perfeito, o excelente, o pronto. O feito é melhor do que o perfeito, estar fazendo é melhor do que o pronto, porque a magia está na caminhada, no processo, e não no resultado final. Só quem pode falar do resultado final é se você chegar à conclusão de que está tudo resolvido na sua vida, você não está mais existindo, não está mais vivendo, porque a vida é uma caminhada de transformação. Então, agora nós vamos passar. Eu peço que vocês vejam o vídeo para amanhã, que ele é muito importante na concepção do nosso curso, mas nós vamos passar, então, para a aplicação prática de tudo que nós falamos até aqui. Isso. Primeira questão, compromisso ético, né? Tratar o cliente como gostaríamos de ser tratados. Segundo, qual é o teu compromisso ético? Compromisso ético de respeito absoluto, esse é o meu compromisso ético, tá? Compromisso ético de respeito absoluto à dignidade da pessoa humana, competência, experiência, inovação para a formação profissional, a fim de tratar o cliente como eu quero ser tratado, já falei. E aí? Há uma lei, que é uma lei tranquila da experiência humana, é que tudo só é bom quando é bom para os dois. Sabe aquela pergunta? Foi bom para você? Essa é uma pergunta que acompanha todos nós, não é?
Foi bom para você? Sim. Aqui está o link do vídeo, que vai ficar lá no grupo, né? E aí nós vamos agora pensar em termos práticos. Qual é o valor do dinheiro para você? Bom, eu respeito profundamente aqueles que fazem psicologia como filantropia, como doação. Eu mesmo fiz isso durante os últimos 40 anos. Mas eu faço a parte do consultório. Como eu fiquei órfão de pai e mãe, eu nunca tive quem bancasse a minha vida. Então, eu tive que estudar como bolsista, eu fiz graduação como bolsista, mestrado como bolsista, doutorado como bolsista, pós-doutorado como bolsista. Então, o dinheiro é muito importante para mim. Mas alguns psicólogos, talvez pelo seu sistema de crenças e valores, eles têm muita dificuldade de estabelecer preços, de precificar as coisas. E aí eu queria perguntar para você, aonde é que está ancorado o teu sistema de valores sobre o dinheiro? Nós estamos falando de negócios, business, não é? Onde está ancorado o teu sistema de valores? Bom, recentemente eu comprei o curso do Érico Rocha, que eu recomendo, né? Ele vendeu numa promoção de 2 horas por R$ 6.000. R$ 6.000 é caro? O que é caro? De repente, algo pode ser muito caro. Mas o curso do Érico Rocha, e eu não estou fazendo propaganda para ele, estou apenas falando de uma experiência minha, não foi caro para mim. Por quê? Porque ele me deu todas as ferramentas que eu precisava para poder transformar tudo aquilo que eu produzi em termos de livros, de vídeos e de artigo científico numa marca pessoal. Na verdade, foi um grande marqueteiro que eu atendi como paciente durante 7 anos, que ele chegou para mim e falou: doutor Márcio, você é uma marca e não sabe. E eu não sabia, nenhum profissional de saúde se preocupa com isso. A gente não se preocupa em precificar as coisas e é tudo caro. Aí você vê o quê? Na hora de fazer um curso é caro, na hora de investir na formação é caro, na hora de pagar aluguel é caro, na hora de pagar uma sala é caro, na hora de comprar um remédio é caro, na hora de ir no médico é caro. Só o seu trabalho que não é barato. Uma das explicações para isso é que o sistema de crenças pode levá-lo a desenvolver uma atuação vicária na psicologia. Você pode estar usando a psicologia para resolver os seus problemas pessoais. Muitas pessoas vão para a universidade para resolver os seus problemas na psicologia. Parece contraditório do que eu vou falar aqui. Bom, quando eu me coloco como paciente, é uma coisa. Por que eu me coloco como paciente? Eu espero até o final desse mês voltar a fazer análise. Você já fez 12 anos? Bom, mas a pandemia mexeu muito comigo, como mexeu com todos nós, eu quero fazer análise de novo. Tá bom. Se eu me coloco como paciente para o meu analista, eu não posso me colocar como paciente na minha profissão. Uma das coisas que eu já observei, não é, através dos milhares de alunos que eu já orientei na supervisão em clínica, que eu sou supervisor de clínica da Universidade de Mackenzie há 26 anos, é que muitos de nós se cuida no paciente. E aí a gente observa que muitos profissionais, eles desenvolvem o seu sofrimento pessoal na sua prática da psicologia. Isso é terrível, por quê? Porque a psicologia vira uma coisa dolorosa, uma via crucis. E aí a pergunta é: qual é o valor, qual é o significado do dinheiro para você? Que valor tem o dinheiro para você? Você sabe que Freud tratou disso num dos seus textos clássicos, que é sobre o sentido, o simbolismo, o valor do dinheiro na análise? É dele que eu vou falar, não é de mim, não. Qual o valor simbólico do dinheiro? Para Freud, o valor do dinheiro era o valor que você dava à sua própria autoestima. Então, tem 3 formas de se relacionar com o dinheiro. A primeira forma, muito comum, é sobrevalorizando o dinheiro. E aí, Jung, quando fala disso, das pessoas que sobrevalorizam os bens materiais, ele usa, inclusive, a análise da experiência de enlouquecimento de Nabucodonosor.
Ele vai dizer o quê? Que algumas pessoas inflacionam o próprio ego e inflacionam o dinheiro. Essas pessoas que inflacionam o próprio ego também inflacionam o dinheiro, ou se inflacionam no dinheiro. Então, o dinheiro é tudo, é mais importante que elas, mais importante que a vida, mais importante que o paciente. E algumas subestimam o valor do dinheiro. Ah, dinheiro? Para que dinheiro, não é? Mas, quando você subestima o valor do dinheiro, você pode também estar subestimando o valor do seu trabalho, o que é pior. Você pode estar subestimando o valor do trabalho dos seus colegas de profissão. Você quer atender de graça? Atenda. Eu atendo de graça, mas eu atendo numa comunidade 3 horas por semana e ali eu não vou cobrar nada a ninguém. No meu consultório, não. No meu consultório eu não vou atender ninguém de graça porque o meu trabalho ali é profissional e eu tenho respeito à minha profissão e eu respeito os psicólogos que investem na sua vida e investe a sua vida na psicologia, investe o seu tempo para estudar, investe o dinheiro, investe tempo em análise, em congresso. E aí eu tenho que estabelecer um valor médio. Qual é, então, o justo valor do dinheiro? É o justo valor que eu dou a mim mesmo. Que valor eu dou a mim mesmo? Em termos de autoestima, né? Em termos de autoconceito, eu sou muito abusado, então, quando eu abri meu consultório, eu já atendia como voluntário, eu sempre atendi, mas eu estabeleci como critério não cobrar menos do que $25 por sessão. Esse era o valor que Freud cobrava no início da carreira dele, no século XIX. Era muito dinheiro, né? Mas eu mantenho esse valor até hoje, que é mais ou menos o mínimo estabelecido pelo Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Bom, mas se alguém realmente não pode pagar, e realmente não pode pagar, eu abro uma exceção para cada 10 pacientes. Então, eu tenho uma pessoa que eu atendo de graça ou a preço simbólico. Aí o preço simbólico, mas os meus valores são flexíveis. Por quê? Porque eu atendo pacientes cujo divertimento nas horas vagas é andar de iate com Almir Klink ou voar de jato, não é? E ele conquistou isso, que não é nenhuma crítica a ele, não. Mas eu tenho um paciente que eu digo para ele, quanto você pode pagar? E eu sempre tento chegar nesse valor aí dos $25. Então, o valor, aquele que não dá valor nenhum ao dinheiro também pode não dar valor nenhum a si mesmo e pode torrar o dinheiro que ganha, não é? Não ter assim uma educação financeira, enfim. Eu tenho um grande investidor que eu sou assessor dele, um jovem grande investidor, e eu aprendi demais, que é o Douglas Araújo. Ele me permite citar o nome dele. Ele está construindo aqui, com 34 anos, 100 apartamentos no Tatuapé. E eu sou assessor dele, pago por ele para assessorá-lo na vida dele, não é? E eu aprendi o valor do dinheiro com Douglas, que começou vendendo um abacate e hoje está construindo 100 apartamentos no Tatuapé. E eu queria citar como referência para vocês o livro A Cabala do Dinheiro, do rabino Newton Bonde, onde ele fala que tem duas formas de se relacionar com o dinheiro, não é? A primeira é retendo o dinheiro e a segunda é soltando o dinheiro. E aí, no livro, ele faz a seguinte pergunta: aquele que vive apenas para si mesmo, sem receber, aquele que vive apenas para dar, sem receber. Eu estou corrigindo aqui o slide, que também está errado, foi eu que fiz. Aquele que vive apenas para dar de si mesmo, sem receber, está ancorado no amor ou na arrogância? Aquele que vive apenas para si mesmo, para dar, sem receber, está ancorado no amor ou na arrogância? Dói, né? Mas é melhor doer mesmo. Aceita que dói menos, como diz um grande sujeito. É na arrogância.
porque ninguém é tão rico que não possa receber nada de ninguém, não é? E aquele que vive apenas para receber, está ancorado na carência ou no egoísmo? Aquele que vive apenas para receber, está ancorado na carência ou no egoísmo? No egoísmo. Uma metáfora para resolver isso é a dança do universo, você e o dinheiro, isto é, o universo funciona num sistema de trocas. Eu dou o meu trabalho, recebo dignamente por ele. Eu amo o Mackenzie. O reitor ri muito quando eu falo isso. Por quê? Porque o Mackenzie me paga muito bem. Ainda me deu aqui 6 meses de licença remunerada para eu estar brincando na hora do recreio aqui com vocês. Claro. Eu tenho que ganhar justamente pelo meu trabalho. E quem vai determinar os limites dessa justiça sou eu, dentro das possibilidades do paciente, claro, com toda a compaixão, toda a misericórdia, enfim. E o que você oferece como vantagem ou diferencial pelo seu atendimento? Nós já vimos quais motivos ou motivações o levaram à psicologia. Cite pelo menos 3. Isso é para você refletir. Qual o teu legado na psicologia? Como você quer ser lembrado? Como será lembrado, né? Eu sei que eu vou ser lembrado como um professor arrogante, mas que ensinava o melhor que ele tinha nas aulas, para que o aluno pudesse crescer. Como um psicólogo comprometido, que atende o sujeito com toda a compaixão que é possível um ser humano transmitir para outro. É assim que eu atendo. Como 12 pessoas próximas ou distantes te veem como psicólogo? Pense, não é? Como Deus ou o universo me vê como psicólogo? Como 12 pessoas distantes me veem como psicólogo? Como teus pacientes e ex-pacientes te veem como psicólogo? Como você mesmo se vê como psicólogo? Bem, uma metáfora de transformação é da borboleta, né? Nós estamos aqui para mudar a nossa forma de pensar. Mas tem uma metáfora da borboleta muito interessante. Você sabe que a lagarta, não é? Depois ela entra lá no casulo e sofre a metamorfose, e depois ela tem que fazer um esforço sobre-humano para sair do casulo, e ela sai imatura. A vida da borboleta é 24 horas, em pouco tempo ela tem que se transformar e voar. E um agricultor ficava olhando isso, olhando isso, olhando isso, e ele resolveu apressar o tempo da borboleta e resolveu rasgar o casulo, e a borboleta saiu quase borboleta, porque ela ficou aleijada. O tempo que ela precisava para encontrar seu próprio caminho não podia ser modificado por ninguém. Esse é o seu tempo, esse seu tempo não pode ser modificado por ninguém. Eu estou aqui apenas para provocá-lo. Viu? E eu vou responder algumas questões que vocês escreveram no chat. Se não escreveram, escrevam agora. Podem fazer algumas perguntas e eu vou selecionar aqui alguns questionamentos de vocês, algumas reações para comentar. Enquanto vocês escrevem, eu quero registrar a presença da Marta. Marta é minha mulher há 40 anos e participa de tudo, inclusive em todos os momentos da sua vida, e ela está aqui e eu registro aqui a minha gratidão a Deus. Já agradeci aqui na oração pela presença dela aqui. Sim, nós vamos estar oferecendo aqui nosso programa de supervisão, viu? Obrigado. Deve ter muitos ex-alunos meus aqui me massageando meu ego. Muito obrigado. Carinha é sempre boa, né? Sempre faz bem. Como alinhar as crenças com a clínica. Esse aqui, gente, olha, vocês não imaginam como esse foi o meu grande problema, porque
Quando eu comecei como psicólogo clínico, eu também era pastor presbiteriano, eu fui pastor presbiteriano por 35 anos. Já encerrei essa parte da minha vida e eu tenho muita gratidão à Igreja Presbiteriana e a Deus e a todos que me suportaram naquela jornada. E como era difícil, porque um grupo dizia, olha, Deus não cabe na psicologia, crenças religiosas é coisa de maluco. E é mesmo, vamos ser francos, a maioria é mesmo. Mas e eu não sabia como. E aí teve uma pessoa que falou assim: pode um pastor ser psicólogo? Essa pergunta foi feita de uma forma muito cruel para mim por uma pessoa. E eu falei: pode, não é? Não... Sim, eu estou pensando aqui nas perguntas, alinhar crenças e valores. É preciso de tempo, não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia, porque às vezes os valores são muito sublimes também, as crenças também, mas é preciso que a psicologia também se abra para incluir as crenças, porque as pessoas são seu sistema de crenças também, não é? E é preciso... a melhor forma de alinhar isso é na análise ou na supervisão. Ninguém consegue fazer isso sozinho, tá bom? Não é irresponsável, sabe? Sabe o que acontece? Matheus, né? Muito obrigado, Matheus, pela pergunta. É irresponsável não fazer supervisão no início da prática clínica? Não é irresponsável mais do que... Sabe o que acontece? Há uma coisa que ninguém diz, mas a doença mental é contagiosa. Se você atende sem supervisão e sem análise, você vai terminar desenvolvendo a maioria dos sintomas dos seus pacientes, ou até piores. Porque eles vão mobilizar em você exatamente o seu lado mais carente, mais precário, mais viu? Você vai mobilizar no seu paciente o seu inconsciente e ele vai mobilizar o inconsciente dele em você. Possivelmente ele vai mobilizar suas limitações. E aí, se você não resolver isso com análise e supervisão, fica difícil. Olha, Anderson, se você já tiver um curso superior, muito obrigado por estar aqui. Foi meu paciente, foi meu aluno, aliás, não foi, não é? Deixa eu ler aqui direito, que eu estou aqui com pressa. Anderson, foi meu paciente, um prazer. Você escreveu aqui, eu estou falando, mas e quer você, olha, pode ser um terapeuta, sim, ou fazendo psicologia, ou fazendo uma formação numa sociedade ou num instituto, que a formação psicanalítica pode ser feita. Agora, vamos lá, tem muita... Eu entrei esses dias para ver as formações, tem muita picaretagem, né? Na verdade, muita coisa que é para ganhar dinheiro. Torne-se psicanalista em 1 ano assistindo 10 vídeos. Gente, isso é besteira. Para se tornar psicanalista, você vai ter que investir tempo, dinheiro, e mais tempo que dinheiro da sua vida, dos seus estudos. O melhor caminho é fazer a psicologia, mas um caminho alternativo para quem já é formado é fazer uma formação. A formação pode ser feita em Freud, Jung, numa sociedade ou no instituto. Verônica, a doença mental é contagiosa. Se você pegar todos os primeiros analistas, eles surtaram ou tiveram crises ou desenvolveram sintomas psicossomáticos muito fortes. E, inclusive, o William Reich, que pouca gente fala dele, a partir de todo o sofrimento que ele viveu, que ele sofreu e da perseguição que ele teve também dos xiitas e fundamentalistas da época, ele se suicidou. Pois bem, amanhã, se tiver mais alguma pergunta, escreva. Amanhã nós vamos bater uma radiografia do paciente. Quem é o meu paciente? Quem é o nosso paciente? Tem uma lista de presença. Onde fica a lista de presença? A lista de presença é no chat. E para aqueles que querem atividades, horas, né? Horas, como chama essas horas? Horas complementares, deve registrar a presença no chat, tá bom?
Diante de um cenário pós-pandemia, onde os desafios aumentaram de forma assustadora, como podemos aliar uma saúde física, mental e espiritual, tanto para quem aconselha, para quem é aconselhado? Alessandro. Eu queria terminar, eu vou falar 1 minuto, porque eu quero ser preciso aqui no meu término, não é? A nossa aula vai até meio-dia, mas eu quero terminar falando para vocês o seguinte. O cenário, o meu trabalho com o professor Luiz Pondé, o grande filósofo, aqui eu agradeço a gentileza de ter me acolhido no seu grupo de pesquisa como pesquisador visitante, é sobre solidão e criação e inteligência coletiva na pandemia. A pandemia produziu luto, perdas. Um país que perde 600 mil pessoas é como se ele tivesse passado por uma guerra semelhante à Segunda Guerra Mundial ou à Primeira Guerra Mundial. É devastador. Mas sabe o que acontece? Depois da Primeira Guerra Mundial, a psicologia foi chamada pelos governos para acudir o povo. Depois da Segunda Guerra Mundial, a psicologia foi chamada para mostrar que veio. E eu acho que depois da pandemia, o governo, querendo ou não, a psicologia já foi chamada para dizer a que veio. E aí, a minha proposta é de capacitar o máximo possível os psicólogos, especialmente os jovens psicólogos, para que eles estejam aptos a responder, primeiro do ponto de vista da compaixão, porque o que deve nortear a psicologia é a compaixão mesmo, não é? A compaixão humana, a solidariedade humana, não é? Mas também aptos a responder tecnicamente ao desafio que vem por aí. Viu? Vou encerrar agora. Quero agradecer aqui a presença de vocês, meus ex-alunos. Alguns pacientes entraram, alguns empresários entraram que não são ainda da profissão da psicologia e não são analistas, alguns psicanalistas, alguns analistas. Você que está aqui, seja bem-vindo. Eu espero que amanhã nós vamos pensar sobre quem é o nosso paciente, nós vamos aprender a construir o perfil do nosso paciente. Eu prometo que eu ensino isso para vocês amanhã e na quarta-feira eu vou dar uma demonstração de técnica na ressignificação do trauma usando a neurociência e a psicologia analítica. Sejam todos bem-vindos. Eu quero agradecer aqui a toda a equipe, que hoje é o aniversário aqui da hoje é o nascimento, a inauguração da Universidade Aberta. Então, eu quero agradecer ao Adriano Nascimento, ao Anderson, à doutora Leia, à doutora Thais, os assessores jurídicos, os TIs, né? Quero agradecer também ao José Henrique. Quero agradecer também à Camila, que está desde o momento inicial. Quero agradecer também a Simone, agradecer a Marta e agradecer aos meus filhos, e até meus netos participam da construção. Meu neto falou assim ontem: vô,